Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou introduzir o meu assunto contando uma história. E a história começa mais ou menos assim. Certa vez, empolgados nas defesas de suas ideias, um grupo de amigos discutia sobre religião. Quando um deles disse o seguinte, começando a discussão: creio no cristianismo redivivo por Cristo, conforme ensinam os espiritualistas. Não digas asneiras, retrucou um outro de turbante na cabeça. Alá é quem está no comando, o resto é imaginação humana. Deliras, gritou o outro. As maiores verdades estão no Alcorão. Infelizmente, elas não estão disponíveis a todos os mortais, mas somente para os escolhidos. Escolhidos? Ora, quem és tu para falar em escolhidos? Berrou um senhor de terno e gravata, convencido de suas palavras. Esses, os escolhidos que tu falas, serão tão poucos que tu seguramente não estarás entre eles, conforme revelou Jeová para as suas testemunhas. Ora, disse um, levantando as mãos para o céu, dizendo-se representante de Jesus na terra e gritando bem alto: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que dizem. A verdade está contida nos sacramentos e nos dogmas criados pela Igreja. Mas quantas asneiras juntas meus ouvidos são obrigados a ouvir, gritou um que estava lá na frente. Moisés sim foi o maior, de tão grande que coube a ele a honra de trazer para os povos da terra as leis maiores. Mas não é em absoluto maior que Maomé, levantou-se outro logo atrás. Este sim é grande, pois não é por acaso que possui até hoje o maior número de adeptos no mundo inteiro. Tão grande era a discussão que os, entre aspas, sábios perdiam-se em meio à defesa de suas teses naquela imensa algazarra. Ninguém se entendia. De repente, no meio de toda aquela balbúrdia, uma voz totalmente diferente, que qualquer um tivesse ouvido, se fez ouvir entre eles. Perplexos e aturdidos, se entreolharam e mais surpresos ficaram quando descobriram que a voz, que se impunha em um misto de mansidão e autoridade entre todas as outras, a voz falou o seguinte: vejam o que vocês criaram ao longo dos tempos. Muita confusão, cisões, lutas, guerras, torturas e mortes. Pois saibam todos que, para o Pai, essas facções criadas por vocês
não significam absolutamente nada, pois o que vale verdadeiramente é o amor ao próximo sem pretensão, é ajuda sem esperar o retorno, é a caridade nas suas mais diversas formas de praticá-las. E saibam mais ainda, que mais próximo do Pai estará aquele, mesmo dizendo-se incrédulo nele, fizer o bem, e não aquele que pregar o bem ao som das palavras que preenchem os ouvidos, mas não acalentam os corações. Mas vós, levantou-se um em meio ao grupo, como posso estar errado se ao longo dos séculos ergui milhares de templos suntuosos em homenagem ao Pai? É verdade, respondeu a voz, mas a que custo? O Pai não necessita de suntuosidades tão ao gosto da mediocridade espiritual dos humanos. Essas palavras ditas pela voz calaram fundo naqueles que se diziam os representantes do Pai na terra. Mas vós, manifestou-se um outro falando em tom agora respeitoso, tenho pressa, muita pressa, para alcançar a salvação pregada por todos os líderes religiosos da terra. Por isso eu, e muito humildemente, pergunto como vou saber qual é o caminho com a menor distância para chegar até o Pai? Ao que a voz respondeu, lembra-te que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E a essa reta, tu podes chamá-las de caridade. Verdadeiramente a essência do amor, explicada e vivenciada pelo Mestre Jesus, quando aqui esteve, mas que não foi muito bem entendida e até hoje não foi assimilada pelos homens. Mas nem sempre o caminho mais curto é feito por uma reta. Existem as curvas, insistiu um outro. As curvas, respondeu a voz, a elas tu podes chamá-las de religião. Gente, eu contei essa história aqui para introduzir o meu assunto de hoje, é que hoje eu vou falar sobre religião e religiosidade, que aliás são duas coisas diferentes, em que muitas pessoas acham que são a mesma coisa, quando que na verdade são duas coisas, como eu disse, completamente diferentes. Como diria aquele filósofo caipira, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A religião em seus primórdios, é bom que se diga até, teve como objetivo ligar o homem com Deus. Ao longo dos tempos, homens sábios, chamados profetas, encarnaram nesta escola planetária chamada Terra, homens além do seu tempo, que trouxeram a ideia de Deus, como também trouxeram as primeiras leis morais, até então inexistentes. As primeiras religiões surgiram entre os povos do Oriente e junto com elas surgiram os primeiros livros sagrados, que eram também os livros que norteavam, inclusive, as leis civis, as leis comportamentais dos povos daquela época. Pelo atraso, porém, intelectual e científico dos homens daquela época, eles traziam erros grosseiros que hoje não são mais aceitos pela falta de razoabilidade. Além disso, foram inventados cultos exteriores, cultos extravagantes, regras sociais e verdades, crenças absolutas que não poderiam ser mudadas, hoje também conhecida por dogmas. Essas crenças foram transmitidas principalmente de forma oral, ao redor do mundo, e muitas delas ainda são praticadas por
todos os quadrantes do planeta. Entre elas, posso citar, por exemplo, o hinduísmo. Aliás, a religião mais antiga do planeta, com 5.000 anos. A título de curiosidade, o hinduísmo hoje, com 1 bilhão de seguidores, não teve um criador como nas outras religiões e recebeu esse nome porque, como eu disse antes, ela não foi criada e sim surgiu sem um grande líder às margens do rio Indo, na Índia. Eu poderia aqui falar sobre religiões, mas meu objetivo não é esse, sim falar sobre o futuro das religiões. E na minha opinião, claro, qual será o futuro das religiões? Bem, enquanto esse mundo em que vivemos continuar sendo um mundo em que priorizamos o aspecto material em detrimento do aspecto espiritual, continuaremos achando que somos vítimas do castigo e da ira de Deus, o que é, na verdade, um absurdo incomensurável. Gente, Deus é amor, Deus é benevolência, Deus é compreensão, Deus é amor e tudo isso na potência infinita. Aliás, as religiões continuam ainda em pleno século XXI, imaginando Deus como um ente que precisa ser homenageado, que precisa ser agradado, como se Ele, Deus, fosse como nós, que precisamos de tudo isso para não ficarmos magoados. Já chegamos em pleno século XXI e as religiões, umas mais, outras menos, ainda continuam individualizando o seu Deus, como se o seu Deus fosse o verdadeiro e o mais poderoso. E mais ainda, a ideia generalizada entre quase todas as religiões é que o Deus da sua religião é o único, verdadeiro e o mais poderoso, lutando milenarmente contra as forças do mal para nos salvar. Gente, isso é um absurdo absoluto. Quando nós entendemos de que só existe um Deus no universo e que definitivamente também entendemos que Ele é o mesmo, adorado, referenciado sob vários nomes como Jeová, Oxalá, Alá, Olodum, Tupã e tantos outros que lhes são dados por esse mundo afora, aí sim, esse será um mundo diferente, em que seus habitantes estenderão as mãos uns aos outros como filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus. Mas enquanto isso não acontece, continuamos imaginando Deus como sendo um Deus apenas do planeta Terra e não do universo infinito. E mais, continuaremos imaginando Deus como sendo um ente em forma humana, um pouco velho, com ar decansado e com um semblante mal-humorado. Aliás, não é assim que você vê Deus quando você o vê retratado e pintado pelos homens nas paredes ou em vitrais, principalmente nas igrejas, de todos os matizes, e sendo chamados esses templos de a casa de Deus, como se para se conectar com Ele somente seja possível lá entre as 4 paredes dos templos. Estamos vivendo no século XXI, mas ainda pensamos em termos de religião como se estivéssemos vivendo na Idade Média. Você pode, entre aspas, falar com Deus a qualquer hora e em qualquer lugar, na sala, no quarto, no banheiro, onde você quiser. Deus não está só nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas. Ele está absolutamente em todos os lugares. Mas, infelizmente,
Os líderes religiosos em todos os templos não explicam e continuam não explicando isso aos seus fiéis, pois querem ver os seus templos cheios. Quem leu o livro Nosso Lar, o primeiro livro da obra ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier, vai encontrar lá, as folhas tantas lá, uma passagem em que ele conta que, ele que eu digo é o André Luiz, conta que lá na colônia espiritual Nosso Lar não existem lugares, prédios distintos para cada religião. O que acontece lá é que em determinado horário, determinado momento, o governador, digamos assim, da cidade reúne-se em grande assembleia para a oração do dia, que é assistida por todos os habitantes da colônia espiritual, ou seja, lá não há distinção entre religiões, em que prevalece a verdade particular de cada uma, conforme acontece aqui na Terra. O que nos leva a crer, até com uma boa dose de certeza, que com o crescimento, com a evolução dos espíritos habitantes aqui do planeta Terra, a diversificação das religiões deixará de existir para comungarmos todos com os mesmos princípios universais das leis divinas. Gente, e já me encaminhando para o final, a verdadeira religião é aquela baseada em, não é aquela baseada, perdão, em manifestações exteriores, com formas pré-estabelecidas, cultos e rituais, mas sim aquela que torna o homem melhor e mais esclarecido a respeito do seu papel no mundo. A verdadeira religião não é uma manifestação exterior com formas de adoração, com cultos, rituais, castigos e recompensas. Claro que não. A verdadeira religião não só ilumina o caminho das almas, mas principalmente esclarece e consola. Quando você chegar lá do outro lado da vida, e todos nós chegaremos, e se alguém lhe perguntar alguma coisa, com certeza absoluta não vai lhe perguntar a qual religião você pertencia aqui na Terra. E se alguém lhe perguntar, vai lhe perguntar o seguinte: o que você fez pelos seus irmãos de jornada terrena? Se alguém lhe perguntar alguma coisa, vai ser exatamente isso. O que você fez pelos seus irmãos aqui na Terra quando encarnado? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.